Olá, em mais uma reflexão domingueira, sempre ajudados pelo sacerdote jesuíta Adroaldo Palaoro e pelo sacerdote jesuíta Johann Konings. Reflitamos sobre Pedro e Paulo e sobre sua capacidade de se colocar disponível e, à luz de suas limitações, poder ser feito algo memorável. A pergunta de Jesus não é um mero questionamento teológico, mas é um convite a mergulharmos no mistério de sua identidade e, consequentemente, na nossa própria identidade. Quando Pedro responde, "Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo", ele não apenas professa uma verdade sobre Cristo, sobre Jesus, mas revela a essência da própria vocação de Pedro. Jesus, como pedagogo divino, ele lhe devolve o olhar e declara: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja". Essa afirmação não é um elogio à personalidade do Pedro, do apóstolo Petros. Não é uma afirmação que atesta a solidez incontestável do Pedro, porque Pedro, como rocha, tem fissuras, tem rachaduras, mas é exatamente em meio a essas rachaduras que Jesus Cristo pretende atuar e nela colocar a cola, a resina do amor, para que a partir dessa mudança tornar Pedro na solidez necessária e fluidez necessária para a construção do reino do amor. É uma revelação daquilo que a graça pode fazer em um coração disponível. E essa mesma voz ecoa em nós hoje. Tu és rocha, não por nossas forças, mas porque Jesus Cristo habita em nós. Em nosso íntimo existe um anseio por plenitude, uma sede de amor, de justiça, de paz, que só se sacia na proposta do reino de Deus. No entanto, muitas vezes nós deixamos que ruídos externos, medos, conveniências, apegos, abafem essa voz. Responder à pergunta "Quem dizeis que eu sou?" exige mais que repetir fórmulas de fé. Exige uma adesão existencial que transforma nossa maneira de viver. O desafio de conhecer Jesus além das imagens pré-fabricadas é exatamente o que se nos apresenta a partir dessa perspectiva de Pedro. Nós vivemos em uma época em que Jesus é frequentemente reduzido a uma figura decorativa, a um símbolo de devoção privada, desprovido de seu caráter revolucionário. Como bem lembra o texto original, muitos cristãos seguem doutrinas, ritos, algumas obrigações legais que não têm impacto no modo de viver de cada um. Mas o Jesus dos evangelhos não se deixa domesticar. Ele questiona, provoca e desconforta. Quando Pedro o reconhece como Messias, Jesus imediatamente corrige: o Filho do Homem não viria para instaurar um reino de poder, mas para sofrer, ser rejeitado e ressuscitar. Pedro, ainda preso a expectativas humanas, reage com horror e é chamado de Satã, porque pensa não as coisas de Deus, mas as dos homens.
Esse episódio nos lembra que seguir Jesus exige um despojamento constante de nossas projeções egoístas. Quantas vezes nós reduzimos Cristo a um garantidor de bênçãos, ignorando o seu chamado à cruz? Portanto, a autoridade deve nascer do serviço. Pedro e Paulo se tornaram colunas da igreja não porque ocuparam posições de prestígio, mas porque viveram a autoridade como serviço. Como diz o texto inspirador, a verdadeira autoridade, algere, aquela que lança para cima, que coloca e busca o auge de cada ser com o qual se encontra. A verdadeira autoridade não domina, mas faz crescer, eleva, liberta. Paulo, que antes perseguia os cristãos e os matava, pensando que estava fazendo a limpeza em nome de Deus, deu-se conta de que estava, na realidade, fazendo a limpeza contra Deus, matando o próprio Deus à medida em que matava os seus servidores. E depois ele se tornou, quando percebeu isso, o arauto da graça, dizendo: já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Pedro, que negou Jesus por medo, tornou-se a rocha que sustentou a comunidade primitiva, não por sua força, mas por sua fragilidade redimida. Essa é a paradoxal, a contraditória lógica do reino do amor. Quem quiser ser o primeiro, que seja aquele que serve a todas e todos. Na igreja, infelizmente, muitos ainda confundem autoridade com poder hierárquico, esquecendo-se de que o único modelo é Cristo, que lavou os pés dos discípulos e das discípulas. Como seria diferente nossa comunidade cristã se líderes e leigas, vivêssemos essa autoridade de serviço? Ou seja, buscássemos a radicalidade do serviço sem meios termos. Porque quem busca a palavra serviço, mas a transforma no ato poder e domínio, não faz parte do grupo de Jesus Cristo. Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Jesus não aceita discípulos e discípulas pela metade. Seu chamado é incômodo, porque exige ruptura. No Evangelho aparecem personagens, como lá no Evangelho de Lucas vão aparecer as 3 personagens que buscam desculpas que ainda hoje nós usamos para adiar compromissos. O apego ao conforto, e Pedro, Paulo buscaram, de certo modo, um certo conforto. Deixa-me fazer isso, deixa-me fazer aquilo. O conforto de ser ponta de lança, o conforto de ser líder. Jesus responde com aparente dureza: deixa os outros. Deixa aquilo que você estava fazendo antes. Deixa tuas funções. Não se trata de falta de compaixão, mas de um alerta. Não podemos adiar o reino por causa de conveniências, por causa de buscas de seguranças. No fundo, isso não passa de desculpa para não sair da zona de conforto. Pedro e Paulo ficavam, de certo modo, com uma certa nostalgia do passado. E aí quem fica preso a essas
firulas do passado, quem busca as seguranças antigas não está livre para o novo de Deus. Pedro e Paulo tinham medo do desconhecido e muitos hoje dizem sim, mas temendo perder status, relações, comodidades. Essas respostas revelam um câncer espiritual da mediocridade. O auto-engano do sim, mas não, desemboca na mediocridade. E a mediocridade não tem lugar no caminho do seguimento de Jesus. Os mortos que nós carregamos costumam apodrecer dentro de nós. Jesus nos convida a deixar tudo isso para trás, a reconhecer e sepultar tudo isso que já não vive em nós e que nos causa morte e assassinato. Buscar destruir as nossas relações tóxicas que nos afastam de Deus, os nossos apegos materiais que nos escravizam, as nossas mágoas antigas que nos paralisam, o medo do futuro que nos impede de arriscar. Quantos de nós vivemos meia vida cristã, presos a hábitos religiosos vazios, sem a ousadia de um verdadeiro encontro com Cristo? Precisamos, minha querida, meu querido, termos a coragem de decidir. Vivemos na era do talvez, do depois eu vejo, do compromisso superficial. Mas Pedro e Paulo nos mostram que a fé exige decisão. Pedro, que duvidou ao caminhar sobre as águas, aprendeu que só quem se joga nos braços de Deus não afunda. Paulo, que perseguiu a igreja, tornou-se seu maior missionário. Após o encontro que deixou Paulo cego, porque só na escuridão de nossos fracassos nós reconhecemos a verdadeira luz, foi que finalmente ele se apercebeu. Pedro também foi deixado na escuridão, quando ele, envergonhado, negou Jesus Cristo na noite, na escuridão, nas sombras. E entrou nas sombras, fugiu, caiu também na escuridão. Por isso, minha querida, meu querido, celebrar Pedro e Paulo não é apenas recordar dois grandes homens do passado, dois santos do passado, mas é responder ao mesmo chamado que os transformou. Eles não eram perfeitos. Pedro negou Jesus, mas depois recuperou a consciência, soube chorar seu pecado, deixar-se perdoar, permitir-se ser amado. Paulo foi violento, mas permitiu que o amor de Jesus Cristo o recriasse. E nós estamos dispostas a reconhecer Jesus Cristo como centro da nossa proposta, não um Jesus Cristo adaptado aos nossos gostos, mas o Senhor que nos desafia a amarmos mais, a nos doarmos mais, a sermos mais amor. Viver a autoridade como serviço é o convite por excelência para nós, em nossa família, na igreja, na sociedade. Cortar os laços com a mediocridade, abandonando desculpas e meios termos, e enterrar nossos desafios, nossos empecilhos, aquilo que nós colocamos na frente do que deveria estar como prioridade, a construção do reino em nosso entorno
e dentro de nós, do reino de amor. Peça a graça de um coração indiviso, sem divisões. Examine que apegos ainda te prendem. O que falta para que o teu sim a Jesus Cristo seja total, que tu te lances na construção desse reino de amor, sobretudo para aquelas pessoas que têm sua dignidade negada, as excluídas e os excluídos do sistema político, social, econômico vigente. Ouça novamente a voz dele. Perceba-se como rocha possível para lutar pela dignidade dos que têm sua vida negada. Ser a voz dos sem voz, daquelas que estão sem voz, que estão sendo caladas e calados. Eu te farei pescadores de seres humanos. Portanto, torna-te aquela que pesca, que tira das profundezas o ser humano na sua forma mais absoluta, na sua inteireza, não na sua parcialidade. Tira das profundezas do mar revolto, dessa luta por poder, por destruição da vida do outro, por sugar a vida do outro. Tira dessas profundezas o ser humano que está afundado. Resgata, pesca seres humanos. Que Pedro e Paulo intercedam por nós, nos inspirem, para que, como eles, nós sejamos colunas firmes da fé, do amor, da prática e da defesa da dignidade. Que nós sejamos corajosos na missão. Amor e graça para você. Boa semana.